A paz do Senhor, amados do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo. Semana passada não deu porque choveu, eu não vim aqui no sítio da minha sogra. Eu até tentei fazer em casa, mas eu não sei, aqui flui. E em casa eu fico muito presa, sabe? Aqui parece que eu estou realmente conectada. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho que Deus tem falado comigo. Eu tenho orado muito ao Senhor, porque o que eu recebo de pessoas, né, para aconselhamento, pessoas que estão desanimadas de ir na igreja e vêm me perguntar: ah, mas e se eu ficar na minha casa? E se eu assistir culto pela televisão? E se eu buscar pregações? E se eu ler a palavra, eu não vou esfriar? E eu tenho orado muito ao Senhor, para o Senhor falar comigo. E essa semana Deus falou comigo. E eu estava assistindo Positivamente com a Karina Bach, e ela estava entrevistando a Alessandra Scatena. E uma frase da Alessandra veio assim, caiu no meu espírito. Se vocês quiserem, né, vocês procuram aí Positivamente com a Karina Bach. E esse barulho, gente, é porque eu estou aqui na beirinha da cachoeira. E o fundo aqui, né, na casa da minha sogra, tem essa cachoeira, e vocês vão ficar aí ouvindo de fundo. De fundo vocês vão ouvir então o barulho das águas aqui. Então, amados, quando você lê o Salmo 23, que é um salmo muito encontrado nas casas, né? As pessoas adoram abrir a Bíblia, né, nessa página, né? Ou o Salmo 23, o Salmo 91. O Salmo 23, no primeiro verso, diz assim: ó, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Quando o Senhor fala que Ele é pastor, a gente subentende que Ele está nos chamando de ovelha. E se você discorrer sobre a Bíblia, você vai encontrar muitos versículos que falam que nós somos ovelha do teu pasto, que o Senhor vai preparar um pasto verdejante para nós, que o Senhor cuida das suas ovelhas, que Ele dá vida pelas suas ovelhas. Então você percebe ali o Senhor cuidando do seu rebanho. E quando você lê que você faz parte de um rebanho, você entende que é o quê? Um ajuntamento de ovelhas. Uma ovelha sozinha não é um rebanho. E é isso que o Espírito Santo falou comigo essa semana. Ficar em casa, você lê a palavra, você é uma ovelha, você está buscando se alimentar do pasto, mas você é uma ovelha solitária. E ovelha solitária, ela é uma presa fácil para o inimigo. Olha para você ver. Porque como que funciona, né, o rebanhar, né, o pastoril. O pastor, ele tem as suas ovelhas e ele cuida dela de forma que ela identifica a sua voz. Porque uma característica da ovelha é a memória. É diferente dos outros animais, né? A memória, e ela identifica a voz do seu pastor. No entanto, que se na beira de um rio, né, juntar ali 3 pastores com seus rebanhos, quando ele sai, ele só chama e ela sabe identificar qual é o seu pastor. E assim também temos que ser nós. Ouvir a voz do nosso pastor e acompanhar o rebanho, estar no ajuntamento de ovelhas. Ou não existe ovelha de estimação, né? Como a gente tem o gato, o cachorro. Ninguém tem uma ovelhinha aí na sua casa para cuidar. Primeiro que ela morre. Por quê? Porque a ovelha, ela é muito sensível. E ela qualquer coisa assim, ela perde a vida. Ela tem ruminante, né?
mamífero ruminante. Tem 2 estômagos, porque ela come, ela não identifica o que é para comer, o que não é, ela come tudo que ela acha na frente. Então quem seleciona o pasto para ela é o pastor que delimita, né, onde ela pode pastar. Jesus, ele prepara pastagem para as suas ovelhas, olha para vocês verem. Então, quando ela chega à noite, ela vai ruminar. Ela vai então, volta para o estômago, para a boca, né? Ela mastiga e depois que ela mastigou, ela engole e há uma separação. Vai para o estômago mesmo, onde há a separação, né, dos nutrientes e o que é para ir para o intestino. Então, a ovelha come o dia todo. E nós somos assim, amados. A gente absorve todas as informações, tudo, o dia todo. Chega uma hora que nós precisamos ruminar. E lá em Joel 1 fala que nós temos que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Então esse meditar é a maneira que a ovelha de Cristo rumina. É você parar e analisar, isso aqui é lixo do mundo. Isso aqui é palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é o quê? Sustento para a nossa vida espiritual, é alimento para a nossa alma. É o que nos mantém em pé e sustenta a nossa fé. E a ovelha, à noite, né, quando o pastor vai recolher as suas ovelhas, ele fica na porta. Ele chama uma por uma, e pelo nome. Elas entram e se ele percebe que está faltando uma, ele deixa aquelas que ele já guardou e vai atrás da perdida. Então, amados, qual o desejo do Senhor? Que o seu rebanho esteja unido, em unidade. Que as suas ovelhas estejam num ajuntamento. Por quê? É mais fácil para ser cuidada. E mais proteção, porque ovelhas fora do aprisco, ela é uma presa fácil. O inimigo está de olho, não é no rebanho, ele está de olho na ovelha que está solta. E ficar em casa, você corre o risco, sim, que você pode assistir pregações, você pode ler a palavra, mas o inimigo, vendo que você está fora do ajuntamento, ele põe o quê? Algumas ideias, algum sofisma, alguns vídeos. Não tem importância assistir isso. E a sua mente vai sendo o quê? Cauterizada com informações que não são da palavra. E você vai ficando o quê? Presa fácil para o inimigo. Quando vê, você não quer saber mais da palavra de Deus. Você começa a ficar questionadora. Você começa a duvidar, porque pessoas questionadoras e pessoas que duvidam muito, elas não sustentam a sua fé, porque as coisas espirituais, as coisas de Deus é pura fé, é crer. Quem viu Jesus? Quem viu ele sendo crucificado? Mas a palavra diz, testifica no meu espírito, eu creio. Por isso que é muito difícil para muitas pessoas crer nesse mistério glorioso da cruz. Então, amados, ficar em casa, você deixa de cumprir um versículo lindo, um salmo que diz assim, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. Então esse ajuntamento, esse compartilhar, sabe, é muito importante. Aí você fala, mas a igreja tem defeito. Amados, enquanto nós estivermos nesse patamar físico, não vai existir perfeição. O único perfeito é o Senhor Jesus. E Ele quer o quê? Ele quer disposição. Ele quer a gente no foco. Porque se você permanece no foco, olhando para Ele, as distrações, elas passam despercebidas. Mas se você tira o foco de Cristo, né? E começa a olhar para outras coisas, você perde o foco e você vai ser distraído. E a distração rouba a tua fé. Lembre-se, somos rebanho do mesmo pasto. E o Senhor tem prazer de ver a gente juntinhos. E é tão interessante, quando eu disse para você que a ovelha tem memória, eu li o seguinte, a ovelha,
ela sabe o lugar dela no aprisco, onde ela vai deitar para dormir toda noite. Uma não pega lugar da outra. Eu achei isso fantástico, sabe por quê? Porque no corpo de Cristo cada um tem o seu lugar e temos que respeitar o lugar de cada um. Eu gosto muito de assistir, né, os pregadores, eu aprendo, eles têm um ensinamento, né, vindo do Senhor para nossas vidas, mas eu também aprendo com o Espírito Santo lendo a palavra, porque o rema é o que? É a revelação de Deus direto para o meu coração. E ele revela para mim, o que ele revela para mim, ele já revelou para milhares de pessoas. Então você fala assim, ah, mas isso que ela está falando, eu já vi uma pregação sobre isso. Amém, amém, e é assim mesmo. Porque o pastor, ele prepara o pasto para todas, a comida que tem ali é para todos. Então, se eu estou alimentando daquilo que o meu pastor está me dando, que é o Senhor Jesus, através, né, do Espírito Santo, todos que estiveram no mesmo aprisco vão receber. Amém? Então, amados, lembre-se, você é ovelha. Não queira ser outra pessoa. Não queira ser... ter alguém como referência é uma coisa. Querer o lugar da outra pessoa... Aí você deixa de ser ovelha e passa a ser o quê? Lobo. Porque o lobo vai investir, não é? Não é assim que ele faz as investidas dele? Ele se veste, põe uma pele de ovelha para enganar. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado, que há muitos lobos vestidos de ovelha. Vem com palavrinhas mansas, né? Vem falando... da palavra, aí o que você identifica? É uma palavra solta do contexto, sabe? É uma palavra que só para sustentar aquilo que ele está falando. E a palavra do Senhor, ela é o quê? Ela é toda contextualizada, ela tem uma história, ela tem uma função e ela tem uma essência. A essência é Cristo, né? Se você pegar de Gênesis e Apocalipse, Cristo é a essência, né? É dele que a palavra toda fala. O Antigo Testamento aponta para Jesus em tudo. E quando fala que ele é o nosso sumo pastor, né? Ele vai estar lá preparando a nossa morada eterna. Então nós temos que saber o que nós estamos alimentando aqui, né? Do que estamos comendo e cuidar da nossa vida espiritual. Cuidar, ruminar, seria a palavra. Vamos ruminar, vamos meditar tudo e jogar o lixo, sabe? Pensamentos que são lixos, que vêm, né, do contato que a gente tem o tempo todo com as pessoas, no nosso emprego, na nossa vida secular. E a ter a palavra do Senhor. E lembrar, não existe ovelhinha de estimação que fica quietinha em casa e para Jesus cuidar. Jesus cuida de rebanho. E ele quer ver você no meio do povo dele. Amados, não tem lugar melhor para estar no meio do rebanho, sabe? Porque são o mesmo foco, mesmo pensamento. É a palavra que está ali sendo trocada. Agora, se você senta num ajuntamento de outros, né, seriam outros animais. Pensa bem, uma ovelha sentada no meio de lobos, né? Ou uma ovelha, porque se você aceitou Cristo, você é ovelha. E você está no meio de leões, no meio de cachorros. Então o Senhor chama a gente para a gente ocupar o nosso lugar no rebanho, no aprisco. E a ovelha é muito interessante. Pesquisa para você ver as características da ovelha física, animalzinho, para fazer um parâmetro com a nossa vida espiritual. Você vai ver como é maravilhoso, como que o Senhor escolheu direitinho, né? Não foi à toa. Ah, vou pegar um animal, a ovelha, porque na época era o que tinha ali, né? Muitos pastores. Eu acho assim, eu acredito que o Senhor pensou nos detalhes, porque quem fez a ovelha, quem criou a ovelha foi Ele. Todo o sistema da ovelha, tudo da ovelha.
E é outra coisa que eu achei interessante, a ovelha, ela é meio, ela não tem muita sensibilidade auditiva e nem visual, ela é meio míope, sabe? Ela enxerga, por isso que ela vai andando e se não tiver o pastor ali vigiando, ela cai no abismo, porque ela vai comendo, comendo e não percebe o perigo. Mas ela tem uma percepção de 300 graus, se alguém passa atrás dela, se alguém chega. Então ela tem essa percepção que nós, como ovelhas, chamamos de discernimento. Sabe, você está discernindo que tem algo errado, sabe, por perto. Você entra numa casa, você percebe que tem algo que não está normal. Então, é essa característica de ovelha. Outra coisa interessante que elas comem o dia inteiro. E à noite, quando elas são recolhidas no aprisco, elas brincam. E se uma derruba a outra de brincar, né, de dar chifradinha e cai, se o pastor não correr e levantar, elas morrem. Por quê? Por ter 2 estômagos e ficou cheio, né, de se alimentar o dia todo, comprime o pulmão e elas morrem asfixiadas. Então o pastor, ele passa a noite vigiando as suas ovelhas. Olha que lindo, amados. E se tiver uma que caiu, é ele que levanta. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você fica, eu não vou na igreja porque o irmão fez isso, aquele irmão fez aquilo. Olha, quem vai levantar é o pastor. E quem vai sustentar ela, né, enquanto ela estiver enferma é o pastor. Nós somos só ovelhas. O nosso papel é comer e gerar vidas. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, ovelha, ele não falou carneiro. Somos carneiros do seu pasto. Ele falou somos ovelhas. Por quê? Porque a igreja, no sentido feminino, é que gera vidas, né? E não é pastor. Minha igreja não vai para frente, o pastor não ganha almas. O pastor não ganha almas. Quem gera vida somos nós, ovelhas, né? Nós é que geramos. E quando você, olha que interessante, quando você está orando por uma vida, você parece que não está vendo efeito nenhum. Mas na hora certa, essa oração ela vem e se torna eficaz na vida daquela pessoa. É como você tivesse gestante daquela ovelha, daquela vida. E Deus tem um olhar muito cuidadoso para aqueles que geram vidas. Assim como o pastor, ele tem um olhar muito cuidadoso com a ovelhinha que está prenha. Ele põe ela do lado, ele fica olhando para ver se ela está alimentando, se ela tomou água. É um cuidado mais minucioso, porque ela está gerando vida. E você, meu amado, você não está orando por ninguém, eu te convido a olhar para alguém que está ali no pecado, em vez de você usar de palavras para julgar, para amaldiçoar ou para condenar, use a sua palavra para gerar vida, para orar, porque os olhos do Senhor estarão sobre a tua vida. Essa foi a maior revelação que eu tive essa semana. Eu já policio muito e às vezes escapa, né? Da gente sem querer estar comentando sobre a vida de alguém. Sem querer ser lembra? Eu gosto de usar os testemunhos das vidas para edificar outras vidas, não no sentido de fofoca. Mas eu aprendi isso, que quando eu oro por uma vida, eu estou gestante dessa vida. E os olhos do pastor, do sumo pastor, que é Jesus, está em mim. Ele vai cuidar, ele vai ter um cuidado peculiar, um cuidado mais minucioso com a minha vida. Então eu te convido a ser ovelhas gestantes de ovelhas. Que você pense nas pessoas que estão aí caídas, pessoas que já perderam a esperança, pessoas que estão totalmente cegas, indo para o abismo. Ore por ela, comece a interceder. Eu vi essa semana o testemunho do Marcos Nascimento. Colocaram no paletó, ele era cantor famoso, fazendo show. Ele encontrou no bolso do paletó dele um bilhete que falava que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida. E esse versículo fez toda a diferença na vida dele.
E hoje ele serve ao Senhor. Então, amados, eu pisei num galho aqui, por isso que fez esse barulho. Por isso, amados, que eu digo para você, seja a ovelha do pasto de Jesus. Não queira ser ovelhinha de estimação, porque ele não tem. Ele não faz acepção de pessoas, ele quer o rebanho dele. Ele quer cuidar de rebanho e não cuidar de pessoas, apesar de que ele cuida individualmente. Ele sabe o teu nome, ele te chama pelo teu nome, ele sabe o cuidado que ele tem que ter com você. Sabe, tem hora que ele pega o cajado, dá uma puxadinha para perto, outra hora ele te dá liberdade, porque ele sabe que você está caminhando certinho. Então, amados, Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. E nada vai nos faltar se a gente se submeter ao pastorio dele. Amém? Então, quero orar por você, por essa palavra, e que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor fale conosco mais sobre ovelhas. Se você souber mais características e colocar aí nos comentários, vou adorar ler. Amém? Pai querido, Pai Santo, nós colocamos, Senhor, diante de Ti essa palavra que vai alcançar vidas e que possa ser rema como foi para a minha vida. Eu compartilho aquilo que eu aprendi do Senhor e que as pessoas possam crescer e romper, Senhor, serem ovelhas, né? Que possam gerar ovelhas, que possam, Senhor, cumprir o ide pregar o evangelho a toda criatura. E esse é o meio pela qual o Senhor me deu. Então eu peço, Senhor, que abençoe todos que assistiram esse vídeo. Todos, Pai. Toda casa por onde esse vídeo entrar. Que a minha voz profética entra e comece a alinhar esse lar para que as pessoas entendam que elas são chamadas para o teu aprisco. Em nome de Jesus. Amém, amados. Deus abençoe e até o próximo.